Natália Júlio, cirurgia bariátrica, diretamente de Florianópolis. E eu tenho o prazer de chamar minha amiga, bem-vindo, Fabrício De Grandes, nutricionista e o principal, meu nutricionista. Aí eu gostei. Negócio é o seguinte, pessoal, a gente trouxe um formato aqui pra vocês. Eu vou fazer uma aposta, a Nath também fez. Os dois chegaram na mesma conclusão. Eu digo que vocês vão adorar. Se imaginem na condição da nossa querida... eu tô tentando descobrir se eu chamo de movie maker ou filmmaker. Vai agora pra nós trazer uma notícia do mundo da bariátrica, da nutrição esportiva, e a gente vai explanar pra vocês tudo que a gente pode pra deixar assim, ó, mastigadinho o que vocês precisam saber sobre o assunto. Vamos lá, traz pra nós. Retratutida, nova caneta emagrecedora, faz metade dos pacientes perderem 30% ou mais do peso equivalente à bariátrica. Perfeito. E o que podemos dizer sobre isso? Primeiro, retratutida. Desculpa te interromper, mas peraí. Falou retratutida, falou bariátrica. Quando tu tocar no assunto nutrição, eu me meto. Vai, Quando for o assunto bariátrica, aí é comigo. Retratutida. Primeiro, não foi oficialmente lançado ainda. Está em estudo de fase 3. Mas como é que tem gente usando? Aí que tá. Então, não é original, digamos assim, que o que está acontecendo não é legalizado. As pessoas estão pegando, sei lá eu da onde, fabricado por sei lá eu quem. Porque a empresa que está produzindo, que é a Lilly, está em fase 3. Ou seja, está em estudos, mas ainda não foi oficialmente lançado. E o principal, o que é essa canetinha? Ela é parecida com o Mounjaro, ela é dupla. Ela é o GIP e o GLP-1. O GLP-1 a gente já tinha nas outras canetas ali, o Ozempic. Então ela junta com o GIP, o que ela faz? Ela retarda o esvaziamento gástrico, a gente fica com a comida mais tempo, então a gente tem menos fome. E essa outra molécula, ela também aumenta a lipólise, a queima de gordura. E qual é a sacada da retratutida? Ela tem o glucagon. Se tu for pensar, o glucagon ele mexe com a insulina, então sozinho ele ia se contrapor, não ia fazer sentido. Mas com essas outras duas moléculas, acelera a perda de peso, acelera o nosso metabolismo. Perfeito. Então, para mim, faz sentido pensar, e muito provavelmente os nossos espectadores estão pensando assim também. Se eu vou numa escala onde a gente saiu de um análogo para um duplo análogo, para um trianálogo, então a gente está falando muito provavelmente de mais potência. Exatamente. Né? Essa potência no emagrecimento, onde, como a própria promessa nos trouxe, talvez chegar próximo ou ultrapassar a bariátrica. Só que temos alguns poréns. Ok, os estudos mostram aí que pode perder de 28% a 30% do peso. A bariátrica é um pouquinho mais. Porém, a bariátrica é algo que a gente consegue fazer definitivo, certo. Né? A medicação, a partir do momento que a gente parar, a gente sabe que todas as medicações têm uma taxa de reganho de peso muito importante. E o principal, isso é muito caro. Então, não adianta o paciente achar que vai usar a caneta 2, 3 meses e vai ficar bem. Exato. Tu tem que ter consciência de que tu vai gastar um bom dinheiro por um tempo longo. Obesidade é doença crônica. Exato. Tu sabe disso. Perfeito. Eu observo exatamente da mesma forma que tu. Eu acho que por isso que vai ficar tão legal essa resenha toda, né? A gente consegue compactuar de pensamentos muito parecidos. Eu analiso da seguinte forma. A partir do momento que tu te dispõe a usar tanto a medicação como chegar à bariátrica, independente de qual dos lados tu vai optar, tu precisa deixar claro uma coisa muito importante. Se não existiu a mudança de hábito, tu tá jogando dinheiro fora, independente do que tu escolheu. E um alerta que ficou pra mim do que tu trouxe, eu fiz até em tom de deboche, mas é que eu sabidamente já peguei no flagra algumas pessoas que chegaram pra mim e falaram: eu tô usando retratutida. E a minha pergunta, ela foi uma... Como? Tu já me conhece, né, Nath? A minha pergunta foi uma afirmação, foi assim: que legal que nós estamos na fase 3 nos Estados Unidos e tu conseguiu trazer essa medicação do Paraguai. Eu tenho certeza que essa medicação vai ser muito boa pra ti. Exatamente. Eu acho que a pessoa entendeu o que eu quis dizer. Pessoal, não tem como, a Nath já deixou claro, a gente tá falando de ensaio em nível 3, ou seja, a gente não tem a disponibilidade para comprar o produto ainda. Então, se tá chegando, muito provavelmente é algo que legalmente não tá legalizado, isso é um fato, óbvio, Sim. Né? E principalmente, biologicamente, digamos A assim... gente não sabe o que tem ali. Como saber? E eu questionei o meu paciente da seguinte maneira, porque a primeira coisa que ele me falou foi: agora tu vai rir. No mesmo dia ele perdeu a fome. Tu vê só efeito imediato.
Só que aí eu fiquei com medo de outra coisa. Pensa no lado do cara que tá trazendo isso aí. Sim. O cara, na ignorância dele, pensou assim, eu preciso mostrar para as pessoas um produto que faça emagrecer e que tire a fome. Porque tu tá falando de moléculas que uma delas tá altamente relacionada com esvaziamento gástrico. Tem muita coisa que tira a fome também que se coloca em droga. E que E aí? acelera o metabolismo. E o que as pessoas estão colocando para dentro? Vai saber, né? Eu não sei. Eu não sei. Então, esse para mim é um alerta muito perigoso. Até Né? porque, agora só para te interromper, essas medicações, geralmente eu costumo orientar meus pacientes que tomem por volta de quarta ou quinta-feira, porque o pico de ação vai dar de 48 a 72 horas, então que daria próximo do final de semana, que certo. geralmente é quando a gente come mais. Pô, que baita insight, que legal isso que tu me trouxe. Então, legal. não vai ser feito imediato, tu não vai tomar um negócio e já perder a fome, tu pode tomar um negócio, tem uma náusea próximo. E perdeu a fome por causa da náusea, mas não Exatamente. Até eu acho que cabe trazer um pouco de uma perspectiva nutricional e eu te peço que tu me complemente, porque quem manja disso, e até eu vou querer deixar claro uma coisa aqui, pessoal, nutricionista, tá? O que a gente tem que estar fazendo é isso aqui. A Nath traz pacientes, eu trago pacientes e cada um no seu devido, na sua devida habilitação. Nutricionista não prescreve medicamento. Nutricionista não pode pensar em recomendar a utilização do Monjaro, da Retratutida, que seja, né? O que o nutricionista faz é participar ativamente da mudança de hábitos daquele paciente, né? E usando daquela bengala que é, como tu mesmo mencionou lá no início do vídeo, uma bengala que ela trabalha por... Hoje, a Retratutida, a gente vai falar de 3 vias, não mecanismos, né? Tem vários mecanismos, mas 3 vias diferentes. O GIP, o glucagon e o GLP-1. Né? E para vocês entenderem, né, pessoal, esses hormônios, eles têm características bem importantes no controle do peso. Sim. Do ponto de vista do que eu trabalho aqui, para mim o que mais me chama atenção é um controle do apetite, da saciedade, muito maior que aqueles pacientes estão. Né? Então, a responsabilidade do nutricionista e do profissional da medicina, juntos, em combinação, muitas vezes com terapia, né, até mesmo com outros médicos, é uma responsabilidade de ficar ativamente pensando na mudança de hábito daquele paciente. Porque é um paciente que ele vai conseguir comer menos. Ele vai conseguir comer menos. E o problema também é o que ele vai comer menos, porque a gente vê também que o pessoal tá tomando e aí não come nada, ou sei lá, come um cafezinho com uma bolacha amanteigada. Exato. Vai desregular tudo. E aí que eu entro com o meu questionamento. Perdeu 30% do peso, mas às custas de quê? Exatamente. De massa magra, massa Exatamente. gorda? Como é que se controla essa equivalência de perda de peso na nutrição? E a gente estava trazendo aqui alguns insights a respeito dessa questão da bariátrica, né? Onde algumas pessoas relataram ou tentaram trazer uma ideia da Retratutida como superior à bariátrica. Peraí, gente, são métodos diferentes. Completamente diferente. São só métodos diferentes. A gente não consegue trazer um nível de superioridade sobre o outro. Tanto que, se não, médicos como a Natália, que tem a habilitação para sair prescrevendo qualquer medicação, ela sairia prescrevendo qualquer medicação. Se fosse tão simples assim. Sim. Usou lá o Monjaro, usou a Retratutida, vai emagrecer. Não é assim. Se faz uma análise específica do caso, onde tu, como médica, vai direcionar. Aqui é bariátrica. E o principal, a maioria dos pacientes, não vou dizer a maioria, mas grande parte dos pacientes obesos vão ter alguma comorbidade associada. A gente sabe que essas medicações elas são para diabetes, o primeiro estudo delas são sempre para diabetes e depois para obesidade. Mas e o resto das comorbidades que esse paciente pode ter? E o problema cardíaco, e a pressão alta, e as outras coisas que a gente sabe que a bariátrica ajuda, mas a caneta... Ok, ela pode ajudar, mas não tanto, e principalmente tu vai parar de usar aquilo em algum momento, porque, de novo, era para ser algo de uso crônico, mas a gente sabe que os pacientes vão parar. Eles não vão ficar tomando aquilo para sempre. E esse cuidado que a gente tem que ter é muito especial. Eu até estava elogiando a clínica que a Nath... temos aí uma previsão para Floripa para mês que vem, talvez. Isso, tu mencionou, julho. né? Que vai iniciar, brilhante a ideia da clínica, onde existe um cuidado com os pacientes bariátricos, especialmente com B12, ferro, tu pode me corrigir, fica à vontade, né? Muitas vezes, independente de ser medicação ou bariátrica, se tu não tem um médico orientando o paciente que, ó, meu querido, o negócio funciona assim, assim, assado, Sim. o cara usou a medicação ou fez a bariátrica, sai a moda bicho aí, me fez reganhar o peso. Me fez reganhar o peso.
né? Não foi o medicamento, Sim. não foi a bariátrica que te fez reganhar o peso. O que fez é que tu não entendeu que o processo precisava de cuidado. Sim, e aí até que tu comentou de ter acompanhamento psicológico junto e tudo mais, porque muitas vezes eu digo para os pacientes, a gente opera o estômago, não opera a cabeça. Exato. Então, se tu não mudar o teu hábito, se não mudar o que tu come, não vai fazer diferença. Porque se o pouco que tu comer for uma lata de leite condensado e um pote de doce de leite, tu vai reganhar. Pode não reganhar tudo, mas tu vai reganhar. Eu vou complementar o teu exemplo pra gente ir se direcionando pro fim do vídeo, porque é sensacional a tua fala. Não te esquece o seguinte, a partir do momento que a pessoa usou uma medicação onde a gente está falando de uma molécula que vai trabalhar em cima da sinalização de saciedade e controle do apetite, o que vai acontecer contigo? Não é óbvio? Tu vai comer menos? Agora, se tu é uma pessoa que... E tem gente com obesidade que faz isso, tu vai concordar comigo. Tu come 3 pizzas no dia. Sim. Aí tu não entendeu que o problema não tá em tu comer 3 pizzas, tá em tu pensar que uma terça-feira e quarta É e o quinta dia- e sexta É a o semana dia- ideal da pizza. Não faz sentido. É. Aí imagina, pô, tu passa a comer metade de uma fatia, porque tu não consegue. Tu não consegue. É um trabalho medicamentoso ou com a cirurgia que não vai deixar. Mas se a tua cabeça continuar adaptada pra, ok, vou comer todos os dias pizza, a hora que parar vai dar merda. Vai voltar a Vai comer voltar tudo de novo. Exatamente. Ó, como eu falei, a gente compartilha do mesmo pensamento. Eu acho que isso que vai trazer tanto benefício para vocês, tá, galera? Então, agradeço demais esse vídeo. Assim, eu acho que vai esclarecer muita coisa pra galera. Te agradeço a participação e Eu que até a agradeço. próxima, porque tem mais vídeo com a gente aqui pra vocês trazendo muito conteúdo. Até mais, gente. Valeu!